A paz do Senhor, estamos aqui hoje para mais um episódio. Hoje, como vocês estão vendo, né? Hoje eu tô com mais uma mulher aqui, a Elisângela. Ela é líder de mulheres, palestrante, mentora, pregadora, é tanta coisa, né, Elisângela? Isso. E a Elisângela, inclusive, tem um testemunho assim maravilhoso, mas hoje nós não vamos falar sobre o testemunho dela, não. Mas eu já tá aqui, viu, Elisângela? Já tá convidada para a próxima vez você falar um pouco do seu testemunho. Amém. Mas quem quiser saber mais, vai lá no Instagram dela também. E você que acabou de chegar aqui, olha, não saia desse vídeo sem já deixar o seu like, a sua curtida. E vou aproveitar para agradecer também o meu patrocinador oficial, que é o Saboricia, tá? Então você tá querendo um salgadinho daquele maravilhoso. E você que quer também colocar sua empresa aqui, ó, na logo, passando, enquanto a gente tá tendo um bate-papo, também já entra em contato comigo aqui, com a minha equipe, que eu vou passar tudo direitinho pra vocês, tá bom? Mas vamos deixar de enrolar, Elisângela, e vamos começar o nosso bate-papo. Vou começar já te agradecendo, tá bom? Eu sei que você tava toda feliz pra vir aqui, e eu também, então juntou a fome com a vontade de comer. Então, muito obrigado. Deus abençoe mesmo. E eu espero que não seja só mais um bate-papo. Seja de verdade, como eu sempre falo, que esse bate-papo aqui, primeiro fala comigo, tá? Então, que tudo que o Senhor usar e colocar aí dentro de você não guarda, não. Você entrega tudo, tá bom, minha irmã? Amém. Olá, Viviane. Chegou a minha vez. Isso. Depois de tanto tempo, a gente aí nessa comunicação, preparando tudo, né? E chegou a minha vez de estar aqui nesse podcast maravilhoso no qual eu tenho torcido tanto e creio que vai longe. Amém, tudo amém. que você está fazendo pelas mulheres, tudo que você está inserindo, abordando nesse podcast e o quanto está sendo de crescimento para nós. O quanto as mulheres têm crescido com os temas abordados neste podcast. Então, eu tô um pouco nervosa. Não, mas é isso. Porque eu tô me sentindo assim, maravilhosa de estar aqui. Eu tô me sentindo agraciada porque você é uma mulher maravilhosa também, que tem lutado para levar, né, essas informações a mulheres que precisam. E saiba que nós somos, né, alcançadas por uma palavra. Sempre que você traz alguém aqui, a gente assiste assim com tanto carinho e sempre tem uma palavra de crescimento. As mulheres que passaram por aqui sempre trouxe algo, né, para o nosso crescimento. E eu quero te agradecer. Nossa, olha, tá vendo? Tô dizendo a você que essa mulher aqui, ela entende das coisas, olha. Mas Deus abençoe mesmo. Eu sei que você sempre eu aprendi muito com a Elisângela, tá? Elisângela, para vocês que não sabem, a Elisângela é minha líder de mulher e eu dou trabalho, viu? Orei pouco, então, né? Então, orou pouco, minha irmã. Mas já vamos começar entrando nesse assunto. Brincadeiras à parte, mas falando sério. Eu já até comecei com um assunto que é interessante, que eu falei para você agora sobre que eu dei trabalho. A gente sabe, Elisângela, quando a gente se disponibiliza, né, a obra do Senhor, a trabalhar com mulheres, entra na frente, né, para a guerra, porque isso é uma guerra muito grande. Exatamente. Ministério de Mulheres, e hoje falando de mulheres, tem muitas mulheres, né, mentalmente abençoadas. Exatamente. E eu vejo você trabalhar isso com essas mulheres com tanto carinho, porque é assim que eu recebo, tá? Amém. Sabe? Então, me fala, como que foi? Do nada você decidiu trabalhar com mulheres? Como que foi? Assim, nada é do nada. Sim, para começar. Eu morava no Brasil, passei por uma igreja no qual não havia o Ministério de Mulheres. E eu cheguei e eu vi essa necessidade do Ministério de Mulheres. E eu falei, pastora, coloca o Ministério de Mulheres na sua igreja, chama uma mulher casada. Ela falou, não, é para você essa obra, você vai cuidar dessa obra. Eu falei, mas eu? Então eu abracei porque eu amo a casa do Senhor e eu amo servir ao Senhor. Primeiro, para liderar, qualquer líder, ele tem que amar o que faz. E para liderar mulheres, você tem que amar a obra do Senhor. Porque tem muitas mulheres que passaram por vários processos.
e elas precisam ser amadas, ser cuidadas e ter uma atenção. Você ouvir, na maioria das vezes ela só quer alguém para ouvir. E você ouve e o Senhor vai dando direcionamento. Eu sou líder de mulheres da Lagoinha Kingston e recebi também essa oportunidade devido à bagagem que eu já tive lá atrás de uma oportunidade. E eu cheguei em Londres, fui enviada para Londres, né, como você mesmo falou, passei por um processo muito grandioso, no qual o Senhor falou, você vai servir em outra nação e vai amar e cuidar de mulheres. E eu cheguei aqui, eu não via isso, eu não falei, mas aonde, como? E recebi uma grande oportunidade do nosso pastor Rodolfo e estamos aí nessa liderança. E para ser líder, você não precisa ser líder só dentro da igreja. Você tem que abraçar fora, né? Você tem que olhar, você tem que estar com o coração sensível. Eu tenho abordado muito isso na liderança de mulheres. Estejam com o coração sensível a ouvir a voz de Deus. Porque se você está numa linha do trem, se você está ali pegando um trem e tem uma pessoa que está ali com o coração amargurado, o Senhor vai colocar essa sensibilidade no seu coração. Amém, é verdade, isso mesmo que você está falando, porque não adianta, né, Elisângela, você se disponibilizar a ser uma líder, mas se a mulher não quer ser liderada. Exatamente. Inclusive, a maioria das mulheres hoje tem tido muitos problemas, principalmente no relacionamento. E como que você lida com isso? Principalmente que você é uma líder solteira. E tem muita gente que ainda tem muito preconceito com isso, Elisângela. Me fala. Exatamente. Se você acha que realmente tem preconceito ou com você não aconteceu isso. Primeiro que eu sou uma líder solteira, graças a Deus, até que o Senhor, né, envie a pessoa certa para caminhar comigo e para servir o Senhor. Porque se não for para somar na obra do Senhor, o Senhor ele tem me guardado. Preconceito todos os dias. Boicote todos os dias. Resistência todos os dias. Por quê? Quem é a Elisângela que lidera as mulheres solteiras? Porque na cabeça das mulheres ainda existe isso. Tem que ser casada, tem que ter um histórico de casamento. Mas o que, na maioria de tudo que nós temos visto, a maioria das igrejas, muitas pessoas têm passado por vários processos, decepções e não querem assumir um cargo. Não querem assumir uma liderança, não querem exercer, eu não falo assumir um cargo, mas exercer o seu chamado. Tem muitos chamados bloqueados, muitos chamados congelados na casa do Senhor. Por quê? Por ser solteira, por ser divorciada, por estar passando por algum outro processo e estar sozinha. Mas eu quero te dizer que estar solteira é um privilégio para fazer a obra do Senhor, porque a palavra de Deus é muito clara. Os solteiros cuidem da casa do Senhor e os casados cuidem das coisas do mundo, que é da sua esposa, da sua casa, dos seus filhos. Uau. E nós solteiros temos um privilégio. A gente vai e volta, a gente viaja, se precisar ir a uma outra igreja, dar um apoio, a gente está disponível. Nós não somos um quebra-galho, lembrando disso, que solteiros não... Ah, tá solteiro, manda fulano. Não, nós não somos quebra-galho, mas somos disponíveis para a obra do Senhor. Uau. E eu tenho vivido esse chamado, mas a resistência de casadas, de solteira. Quem é ela? Por que ela e não eu? Uau. Porque eu sou casada e ela solteira e eu não estou servindo. Porque muitas das vezes, Vivi, as pessoas querem estar onde você está exercendo o seu chamado. Então, nós, mulheres solteiras, não tenha medo de exercer o seu chamado, porque nós estamos no maior dos privilégios. Nós temos tempo para servir a Deus. Nós temos tempo para exercer a obra de Deus com fervor, com decência, com vontade. E tem vidas precisando de nós. E nós não precisamos ficar com medo, porque nós não temos um status de casada, mas sim um status de filha amada, escolhida, de filhos amados, separados e escolhidos por Deus para servir o Senhor com excelência. Porque se nós temos esse tempo, há uma excelência em servir o Senhor. E nós não precisamos temer, porque quando nós temos a nossa identidade forjada em Cristo, nós servimos a Ele sem medo. Não importa se há
o boicote, não importa se há o preconceito, né? E não a aceitação ali no momento, até mesmo dos líderes da igreja. Eu sofri rejeição, mas eu falei, foi o Senhor que me colocou aqui, eu não vou parar. E graças a Deus, vidas têm sido alcançadas, não para minha glória, mas para a glória de Deus. Nós temos buscado ser melhor, mais maduros, né? Nós, como solteira, nós temos até uma sobrecarga de termos, né, um caráter mais forjado, porque nós temos que transparecer o Senhor na nossa vida, transparecer a presença de Deus na nossa vida, como você falou no seu podcast anterior, com roupas, com comportamento, com a forma de agir, nos lugares que você entra, você tem que ser crente, você tem que ser cristão, servir ao Senhor com ordem e decência. Sim, essa colocação sua ficou bem clara, Elisângela. E uma outra coisa que é um ponto muito importante, falando, já que você lidera muitas mulheres, você vê o desespero. Como você lida com as mulheres, com o desespero delas em estar solteiras? Porque hoje, às vezes, é por isso que eu acho que elas acabam se perdendo. Porque ao invés de elas estarem solteiras e se preocupando em cumprir o propósito dela em Deus, em avançar, em fazer as coisas, porque já que ela tem mais tempo, né, digamos. Exatamente. E ao invés dela ganhar tempo em Deus, não, elas estão preocupadas com as redes sociais, em procurar, né, acho que o escolhido, o varão. Me conta mais como que você lida com isso. Tem muitas mulheres desesperadas, mulheres que por qualquer questão, elas estão desesperadas para arrumar alguém. Mas o que acontece? É como você falou, se nós estamos preenchidas, né, de Deus, nós temos uma alegria. Se a sua alegria está suprida por Deus, você vai esperar com calma. E cabe ao Senhor dar ou não, mas a tua alegria, ela tem que estar primeiramente no Senhor. Eu falo porque eu já estive nesse lugar de desespero. Eu queria por qualquer custo ter alguém para eu exercer o meu chamado, só que o Senhor falou ao meu coração: eu sou teu pai, tua mãe, teu marido e teus irmãos. Uau. Eu te supro. Eu sou o teu suprimento. Quando eu entendi essa identidade do Senhor na minha vida, eu acreditei fielmente que a alegria do Senhor é a minha força. E eu fui abastecida por essa alegria. E eu vejo mulheres, mas eu tô vendo alguém ali por desespero. Dentro da igreja tem muitas mulheres se casando mal, por desespero, e vivendo um casamento fracassado, porque não conhece a pessoa, não conhece quem ela é, não sabe quem ela é, e já entra de cabeça. E por desespero, e não fazer o chamado de Deus enquanto solteira, entra no relacionamento, né? E vive um relacionamento fracassado, como nós temos visto todos os dias, porque a igreja, muitas das vezes, a igreja impõe que você tem que estar casada, porque senão você não é aceita. Em qualquer lugar, em qualquer meio social, existe uma exclusão de vários sentidos. E a solteira, dentro da igreja, ela é vista assim. Hoje mudou um pouquinho, mas lá atrás, se você tinha que casar com 17 anos, eu vi meninas que eram minhas vizinhas que casavam, os pais casavam com 17 anos, com um homem mais velho, porque tinha que casar na igreja, e passado poucos dias aquela menina apanhava, era outra pessoa, era um homem transformado, não era um homem de Deus. Eu não quero isso para minha vida, e você também não precisa aceitar isso, mulher. Esteja abastecida da alegria do Senhor, que é a nossa força, que é o nosso suprimento diário. E Vivi, não existe coisa melhor do que você ouvir a voz de Deus. Verdade. Não existe. Concordo plenamente. E falando em ouvir a voz de Deus, já que às vezes as mulheres se precipitam, né, e acabam não ouvindo a voz de Deus, ouvindo a voz de falsos profetas, com certeza para você já deve ter chegado muitas propostas. Esse é de Deus, pega que é seu. E me fala assim. Já vivi. Chegava uma pessoa na igreja e tinha a profeta ali, eu acho que ela estava mais desesperada em me casar do que eu mesmo. Meu Deus. E ela chegava naquele ex que te digo que ele é teu marido, mas eu falava,
Ela acabava de entregar, eu repreendia. Eu falava, isso não é para mim, porque o Senhor não falou comigo. Então, desconfie dessas profetadas que você leva, porque tem gente que o ego é preenchido com isso. Eis que te digo, esse é teu marido. Mas quando for, o Senhor, ele te entrega ali, ó, na calmaria, do jeito que o Senhor faz, quando você menos espera, o Senhor prepara. Então, nós não precisamos depender de profecia para casar. Não existe profecia para casamento. Não existe, porque tem muita gente que caiu em furada de profecia para casamento e hoje não está mais casada. E você tem que vigiar, ouvir a voz de Deus mais uma vez. Ouvir a voz do teu Pai, que é o nosso Deus. E nós não precisamos depender, nós precisamos, sabe o quê? Entrar no nosso quarto, dobrar o nosso joelho e ouvir a voz do papai. Como que você lida, Elisângela, com o abuso, né? Abuso psicológico, o abuso da violência? Porque eu acredito que como elas já não sabem escolher bem, porque estão desesperadas, aí com certeza você sendo líder todo dia, você está escutando mulheres que não estão bem no relacionamento. Sim. O que você fala para elas? Você é daquela que manda elas ir para um monte, ou orar, né? Ou você é aquela que é cirúrgica, que tenta resolver o problema das pessoas, não é resolver o problema, deixa eu me expressar melhor. Você é daquela que fala para a pessoa em Cristo, né? Porque eu acredito também, Elisângela, que a religiosidade na liderança é um problema muito grande. Exatamente. Então, como que você lida com isso? Quando alguém chega para você e fala que está passando por um abuso psicológico. Agressões. Isso. Uma que é agressão, você já tem que denunciar. Você não é obrigada a apanhar 1, 2, 3, 4 vezes, como eu já vi vários casos de mulheres que isso já aconteceu. Eu não aceito. E quando eu com relação a orar, eu sempre falei para Deus, Senhor, não deixa alguém se aproximar de mim se for para me agredir, se for para defraudar a minha vida com agressões, mas que nós denunciamos. Não aceito. Não aceite, mulher, ser agredida. Nós temos visto a religiosidade colocar mulheres debaixo da terra. Quantas mulheres, vimos um caso agora recente, mas eu quero te dizer, não aceita ser agredida. Dependendo do caso, como eu sou solteira, eu tenho o meu líder, que é o meu pastor. Tem casos de casada, né, de mulheres casadas, eu já levo para o meu pastor. Pastor, aconteceu isso e isso, agora é com você. Eu não posso entrar nisso, mas eu não aconselho de forma alguma, eu não aceito violência. Não existe monte para violência. Não existe monte. Existe a solução, que é você sair desse relacionamento agressor, desse relacionamento abusivo. Porque a palavra de Deus fala que os maridos têm que amar suas esposas como amou a igreja, como Cristo amou a igreja. Olha o tamanho do amor, o tamanho do cuidado. Homens, amem suas esposas como eu amei a igreja. Não precisa falar mais nada. Eu não vi Cristo quebrando a igreja. Mas é por isso, Elisângela, você vê que 99% da igreja hoje é visitada, eu não sei nem se eu uso essa palavra, visitada não frequentada, frequentada, né? Por mulheres. Então, como os homens vão amar a igreja se eles nem a igreja frequentam? A igreja não fala o templo, a igreja é Cristo, a igreja é momento com Deus. Então, eu acredito que seja isso também, não é? A falta de os homens são mais difíceis de permanecer. As mulheres, elas estão sempre buscando melhoria para o seu lar, para os seus filhos, oram, buscam. E é por isso que nós temos que saber escolher como solteira. Se não for, tem muita gente que fala assim, mas você é tão bonita e tá solteira. Tô solteira porque o Senhor tem me blindado. Porque se fosse para pegar qualquer pessoa, não falta. Você se envolve com qualquer traste que não quer a presença de Deus. Eu não estaria mais cumprindo o chamado de Deus para minha vida. Então, nós temos que saber escolher em Cristo. Porque se não for para caminhar no ministério, caminhar na obra e crescer espiritualmente, porque o marido que ora para a esposa,
ele é agraciado, ele recebeu o quê? Uma joia. Sim. E a esposa que ora pelo seu marido, ela tá ali criando raízes para o seu lar, para os seus filhos, para quem ainda vai ter filhos, quem não tem, mas ela está estruturando em oração. Então, nós precisamos ouvir a voz de Deus e denuncie. Não, agressão no casamento não existe. Não existe, denuncie. E não, religiosidade, como você falou. Tem muitas igrejas ainda abafando a agressão dos maridos. Nos púlpitos, tem muitas pessoas que sobem aos púlpitos das igrejas, agride a esposa em casa, quando chega em casa. Tem até uma história de uma criança que ela chegou no pastor e falou assim: pastor, sabe aquela água que você dá? Me dá ela para eu dar pro meu pai? Que é água ungida, é óleo ungido. Aí o pastor falou assim: por quê? Porque aqui na igreja ele nos abraça, nos dá carinho. Ele abraça a minha mãe, mas em casa ele bate na minha mãe. Meu Deus. Então preste atenção. Na igreja é uma coisa, em casa é um agressor. Denuncie. Denuncie. Isso, e eu já sabia que a sua resposta seria essa, porque te conhecendo bem. Mas isso é muito importante, Elisângela, frisarmos, né? Porque hoje eu tô vendo que as pessoas é assim: ai, bateu a primeira vez, vai melhorar. Ai, vai melhorar, foi a primeira vez, fez porque tava de cabeça quente. E hoje isso é tão sério, né, Elisângela? Mas é outra coisa que eu acho interessante também, pra gente sair um pouco desse assunto, que é um assunto bem pesado. É bem pesado e existe várias polêmicas. Sim, tem gente sim. que ora para não separar, tem pastores que oram para não separar, porque bateu, não vai bater mais, vai bater de novo. Sim, sim. Vai bater de novo. Infelizmente, eu falo que a gente tem que sair um pouco desse assunto, mas infelizmente esse é um assunto que deveria se falar mais. E aumentou muito a agressão à mulher, aumentou muito. Não, e a agressão psicológica, a maioria das mulheres, você vê elas, às vezes vai pra igreja, não é nem pra ter uma um escape, é um ponto de escape para melhorar ali a mente. Mas é muita opressão, é muita agressão psicológica, é muita agressão física, as mulheres têm sofrido muito com isso. E eu vejo assim, eu falo: meu Deus, por que permanece? Infelizmente, a maioria dessas pessoas, se você for parar para analisar, ela conheceu essa pessoa, não foi no momento que ela estava bem com Cristo. Não estou generalizando, tá, Elisângela? Mas eu, nesse tempo todo que eu converso com muitas mulheres, e até comigo mesma, muita coisa que eu fiz errada, que não deu certo, é porque começa errado, termina errado. Exatamente. E às vezes... Nós somos fruto das nossas escolhas. Sim, e eu acredito que deve chegar muita mulher culpando, às vezes, até Deus, né, Elisângela? Exatamente. Mas ela veio de um histórico o quê? Mudando, conheceu numa bebedeira, conheceu numa saída ali e aconteceu de ficar junto, de casar. Só que ela conheceu a Cristo e o marido não. Ela é uma nova criatura e o marido não. Aí vai haver o quê? Um julgo desigual. E o que acontece? Ou ele se converte, os dois andam juntos, ou eles vão viver assim, um na frente e o outro atrás. E meu Deus. Ela pode ser salva. Eu não vou julgar quem vai ou quem não vai. Sim. Mas eu não posso orar, eu não posso te salvar, mas eu posso interceder por você. Ela pode interceder, ela pode orar, mas desde que não haja agressão. Sim. Ela não pode viver num casamento dessa forma, com agressão, com viver ali oprimida e presa a situações que está acabando com o psicológico da mulher. Então, como você falou, existe agressão psicológica, que tem mulheres que foram parar em psiquiatria. Eu acompanho muitas mulheres que cuidam de outras mulheres. Eu vejo casos que, meu Deus, você não acredita. Se contar, ninguém acredita. Não acredita. Tem uma cidade que eu morei, lá eles criaram uma ONG para cuidar de mulheres agredidas por marido. Mulheres que passaram 6, 7 meses dentro de um buraco e perdeu a visão. Meu Deus. Por que você entra num casamento desse? Permanece. Né? Não permaneça. Esteja em Cristo. Tem pessoas também, mulheres, sabe, já que nós estamos falando nesse assunto,
tem mulheres e tem homens também que sofrem com mulheres. Porque hoje tá tão invertido as coisas, os valores, que você também, às vezes, com certeza, tem mulheres que quando chega para falar mal do marido, com certeza você deve ver nela que o problema é dela. Exatamente. Como você lida com isso? Você tenta auxiliar ou finge demência? Porque eu conheço umas pessoas dentro da igreja que elas fingem demência. Eu aprendi isso com ela, gente. Finge demência para não querer como que fala? Se expor. Exatamente. E eu acho que quando você tá na chuva é para se molhar. Exatamente. E eu acredito que principalmente quando você se disponibiliza a ser um líder, você tem que ser um líder que tem que ter com o amor, coragem de falar, né, Elisângela? Exatamente. E vai doer falar a verdade. Vai doer. Hoje nós estamos vivendo os casos das esposas e dos maridos, quando um não é, o outro é, em casos de agressão, narcisistas. Meu Deus. Narcisista. Você vê um homem que viveu com uma narcisista, ele entra em depressão. Porque o homem, ele é assim, não vou falar que ele é mais fraco, ele não sabe lidar com certos assuntos, ele não sabe abrir o coração. Mas existem mulheres narcisistas, assim como existem os homens narcisistas. Sim. E por incrível que pareça, saindo do narcisista, eu tinha uma vizinha que ela espancava o marido todo dia. Meu Deus. E ele não fazia nada. A gente ficava assim, gente, ele não vai fazer nada. Eu morava numa casa geminada, parede com parede, todo dia aquela mulher pegava o marido de cabo de vassoura. Eu falei assim, gente, que situação é essa? Tem que ter um posicionamento. Sim. Na verdade é que os homens hoje inverteram, né? A mulher quer ser o cabeça da casa e o homem é o submisso. O homem que... As mulheres saem para trabalhar e os homens ficam deitados. O homem é o auxiliador, né? Mulher, é culpa das mulheres também, porque a partir do momento, eu não estou culpando você, mas eu quero te falar uma coisa. Dê o espaço do seu marido tomar o governo da sua casa. Quando eu falo tomar o governo da sua casa, eu não estou falando dele te bater, não. Estou falando dele acordar cedo, dele te ajudar, de você permitir ele te ajudar. Para de querer ser o homem da casa, porque a palavra de Deus diz que o homem é o cabeça. Sim. Você não é cauda, você é auxiliadora. É ombro a ombro. As mulheres têm que deixar, mas o que acontece? Principalmente nesse lugar no qual nós estamos vivendo. Eu tenho observado, a maioria das mulheres, ela domina tudo. Ela que paga as contas, elas que saem para trabalhar. Os maridos saem para trabalhar, mas é mais relaxado, mais tranquilo. E as mulheres ficam naquela loucura. Você precisa deixar o seu marido tomar conta do governo da sua casa, da autoridade. Devolve a autoridade dele para a tua casa. E não precisa ter sido casada, né, Elisângela, para saber isso. Não. Porque a própria Bíblia nos ensina. Nos ensina. Nós temos um livro maravilhoso, que ele é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Verdade. Então, se você faz prática do uso da palavra de Deus, você vai entender e você vai buscar essa sabedoria. Eu falo pra você, se eu tivesse casada ali com meus 24, meus 28 anos, eu não estaria casada, porque eu era sanguínea. Eu queria resolver tudo, era sabe, ali do meu jeito. E o Senhor falou comigo, se você tivesse casado lá atrás, você não estaria mais casada, porque você era assim, assim, assim. E eu precisei te moldar. Eu não falo que eu estou preparada, mas o Senhor tem me capacitado. O Senhor tem me capacitado para ser uma dona de casa, porque eu já sei ser. Minha mãe me ensinou desde os meus 10 anos a ser uma dona de casa. O meu pai falou para minha mãe, ensina ela a ser uma dona de casa. Nós fomos criados, eu tenho uma irmã e nós fomos criadas aprendendo a fazer a barra da calça do marido, a cozinhar. Meu pai ensinou, porque foi a forma com que ele foi criado. Então ele passou o que ele sabia. Caráter, né? Caráter. Ele sentava, ele conversava conosco numa mesa, como se nós fôssemos adultos. Eles ensinavam, olha, o homem tem que ter caráter, a mulher tem que ter nome, a mulher não pode manchar o seu nome aonde ela passar. E essa criação nossos pais deram, e hoje eu estou aqui para a honra e glória do Senhor, para falar. E o Senhor tem capacitado, como solteira e líder de mulheres. Exatamente. E a maioria das coisas hoje
poderiam ser evitadas. Exatamente. Se as mães, né, já que o seu ministério é com mulheres, Exatamente. ela instruísse e deixasse também o pai fazer o papel de pai. Exatamente. Me fala Hoje eu percebo que as mães, elas estão ali mais para os filhos, para o trabalho, né? E não sobra nada para os pais. Você precisa deixar o seu filho ter a imagem do seu marido e você precisa passar a sua imagem, né, para sua filha, para o seu filho também como mãe, como boa mãe, porque ele vai saber escolher uma esposa, a filha vai saber escolher um esposo conforme a criação, conforme a direção. E eu não tenho filhos, mas eu fui criada assim. E eu vejo que os maridos perderam tudo por causa desse empoderamento das mulheres querer. O empoderamento ele não é errado desde que você use para o bem. Desde que você use ele para a construção de coisas que não tire a legalidade do lar, do esposo, da esposa, ombro a ombro, mãe, pai. Tem que ter os dois papéis dentro de casa. Porque nós não sabemos o que vai ser dessa nova geração. Porque o mundo está inserindo coisas que não têm valores da palavra do Senhor e está tirando tudo. Se você não inserir a criação de Deus na vida dos teus filhos, você não vai deixar legado. Você não vai deixar legado para outra geração. E nós precisamos deixar legado. Legado de liderança, legado de pastores, legado de pai, mãe e filhos. Nós precisamos deixar esse legado. Deixar uma história escrita. Porque se nós não inserirmos ali a presença de Deus nos lares, a presença de Deus no coração dos filhos. Filhos, obedeçam a seus pais. Pais, que os seus corações estejam ligados dos seus filhos, para que haja essa geração santa. Para que haja uma geração santa. Isso é bem interessante, Elisângela, que eu fico até preocupada, sabe? Hoje mesmo eu vi uma criança, inclusive não foi uma só, foi duas crianças meio que batendo no pai na porta da escola, a mãe tentando... Eu falei, gente, e a mãe dava pra ver o tanto que ela tava cansada, como ela não sabia lidar com aquilo ali. E eu fico pensando assim, às vezes vai chegar em casa e não vai nem contar pro marido, né? Exatamente. Porque elas querem resolver tudo sozinho. Com certeza é uma coisa que você deve ouvir todos os dias, eu tô cansada. Cansada. E você falou uma coisa muito séria, cansada. Por estar cansado, a educação está sendo deixada de lado. Meu Deus. Por estar cansada, os pais... deixa, depois eu falo, depois eu educo, depois eu dou uma característica ali, uma identidade para ele, depois. E esse depois, seu filho cresce sem identidade paterna, sem identidade materna, porque o que mais tem é filhos sem pai, com o pai dentro de casa. Meu Deus. Porque quando chega depois, estou cansado, cruza as pernas, celular, e fica ali. O momento que você tem, eu aprendi, se você tirar 10 minutos para ter uma boa conversa com teus filhos, você vai gerar neles algo que vai ser algo desejoso. Todo dia ele vai esperar por aqueles 10 minutos com você. Não precisa ser muito, mas eu aprendi. Aprendi com uma pessoa que está muito sábia na criação dos seus filhos, e ele falou, dê 10 minutos de atenção para os seus filhos e você vai ver o que vai acontecer. Uau. É mesa, é relacionamento para que haja legado. E outra coisa também, uns não dá nada, outros dá demais. Estraga a criação. Então, gente, esse assunto tem tudo a ver com liderança de mulheres. Porque, com certeza, família, envolve são família. assuntos que o tempo todo você deve ouvir, né, Elisângela? Exatamente. Então, são mulheres e mães que às vezes estão tão cansada e sobrecarregada. Exausta. Porque ela não consegue separar o momento de mãe, de esposa e ter o seu momento de mulher. Exatamente. Porque o que acontece?
as mulheres, o Ministério de Mulheres, eu vou falar dentro de uma igreja, o Ministério de Mulheres, ele cresce muito, porque quando você alimenta, você direciona com uma boa palavra, com um direcionamento que vem de Deus, as mulheres são desejosas, e é incrível, Vivi. E quando a gente faz um evento para derramar ali de uma palavra de crescimento, aquelas mulheres que participou de um outro lá atrás, ela não vem só, ela traz outra, porque a necessidade está tão grande, porque mulheres que são curadas, os seus lares são estruturados. Uau. A mulher, ela ajuda o marido, ela é auxiliadora. Então, quando você falou de um assunto que envolve tudo, nós estamos falando de liderança, falando do crescimento espiritual, falando do quanto, quando as mulheres estão envolvidas, os maridos sentem o desejo de estar indo na igreja também, de ver a mudança. Então, assim, a gente ouve muito, muito, muito. Eu estou cansada, eu já não sei o que eu faço. Mas você sabe também que eu presto muita atenção, Elisângela, frequentando muitos eventos, né, e cultos, eu vou você tem muitas ido igrejas, em muitos, você tem visto muitas situações. E você sabe o que é que eu tenho prestado atenção? Eu falo, poxa, esse evento é um evento de mulheres. Aí vai lá a mulher com uma penca de meninos. Ela não teve um momento para ela. Ela não ensinou o marido a cuidar também. Uau. Ela não ensinou o marido a cuidar. A gente vê uma grande dificuldade, tem mulheres que não deixam o filho com o marido, porque ela tá ali, não é o filho que é muito dependente, é a mãe que é muito dependente. Ela cria uma dependência. E ela se sente culpada, né? Exato. Mas você sabia, desculpa, Elisângela, mas você sabia que as outras mulheres também faz com que a própria mãe se sinta mal por ter deixado os filhos, porque comigo isso acontece direto. Eu sei do chamado que o Senhor tem pra mim. E eu tenho 3 filhos, né? Exatamente. Então vai ter momento que os meus filhos não vão poder ir. Exatamente. E eu aprendi isso agora, minha irmã. É um culto de cura e libertação para mulheres não pode levar criança. Entenda, não pode. Ali nós estamos trabalhando com curas, nós estamos trabalhando com libertação. Não pode levar uma adolescente, como eu vi nosso culto de mulheres que nós tivemos ali de cura e libertação. Nós temos um trabalho de cura da alma. E sim, mulheres que foram agredidas foram libertas porque estavam presas. Então, deixa os filhos, ensina. Cria até trauma nas crianças, né? De ver igual já teve vez, deu em cultos desses que a pessoa vomitava, desculpa a palavra, mas colocava coisas pra fora. Exato. Imagina, seu filho tá ali vendo, às vezes até o Senhor quer fazer isso com uma pessoa. Exato. Você precisa ensinar o seu marido a cuidar, porque você precisa sair para jantar um dia ali, um jantar de mulheres. Você tem que ter aquele momento para você, como mãe, esposa e como mulher, como amiga. É necessário. Ah, mas Elisângela, você não entende. Você não tem marido, você não tem casa. Tudo com planejamento. Ah, você não tem 2 filhos, não tem 3 filhos. Eu creio que com ordem e decência entra isso, que é o quê? Um planejamento familiar. Uma organização de tempo. Eu sou administradora de empresa e administrei várias empresas. Algo que na nossa vida é crucial, a administração do tempo. Faça um cronograma e administre o seu tempo. Você vai ver o tanto de coisa que rouba o seu tempo, que você poderia aproveitar. Isso é verdade, tá? Porque as pessoas me veem muito envolvida com as redes sociais, mas na verdade eu nunca fiquei tão sem me envolver com as redes sociais como eu tô agora. Você a usa. Porque agora eu uso as redes sociais para trabalhar. Exato. E a maioria das mulheres acaba perdendo tanto tempo com as redes sociais. O arroz queima. E isso com coisas fúteis, né? Exatamente. E acaba, aí depois reclama que não tem tempo, né, Elisângela? E a rede social, ela tem roubado muito tempo de mães, de pais, e tem tirado esses 10 minutos que os filhos precisam. Uau. de mesa para ter aquele momento. Como que você parar e perguntar como que foi o dia do seu filho? Você cria nele. Amanhã o meu pai vai perguntar como que foi o meu dia. A minha mãe vai perguntar como foi o meu dia. Ou seja, vai criar uma expectativa no coração dele. Sim. Isso é necessário.
Porque sem relacionamento não tem crescimento familiar. Não tem. E o primeiro relacionamento é com Cristo, né, Elisângela? Com Cristo. Quando a gente visita ou convida, né, o Senhor para visitar a sua casa, inclusive eu tenho o nome Vivi Convida, e de um tempo para cá o Senhor ele tem me mostrado o porquê ele me deu mulheres que influenciam. Hoje eu tô com uma aqui, que é você, Elisângela. Pra mim tem me influenciado muito. E foi o primeiro lugar que eu ministrei e eu tava ali analisando, foi a primeira oportunidade de ministrar que eu recebi, foi da Viviane, e ela acredita muito no meu ministério. Ela aprendeu, né, que ela no começo, que ela falou que é difícil, ela tinha resistência, irmãos. E o que acontece? Ela falou que ia se disponibilizar a estar, né, sobre a minha liderança. E isso é bom, porque automaticamente as coisas acontecem. Não, mas você sabe o que é também? Eu falo que eu criei uma resistência, mas não é isso, não. É que eu já andei, né, em várias igrejas, assim, eu nunca fui de trocar muito de igreja. Mas eu troquei de muitas cidades, então cada cidade você mudou de cidade, então. Eu já morei em outros países também, eu mudei de igreja. Então, foi o meu caso. Então, quando eu vejo, eu tenho uma resistência, não é resistência com liderança, é em saber se aquele líder, ele tem faz, não, se ele faz o que ele prega. Exatamente. Porque às vezes hoje a gente coloca a nossa vida, principalmente quando eu cheguei aqui na Lagoinha, um monte de problemas, traumas psicológicos, feridas abertas. Eu vim para Londres assim. Então eu não podia descarregar toda a minha vida na mão de uma pessoa que eu não sabia exatamente o que ela iria fazer com sem maturidade, toda essa informação, porque é muita. É muito. Só um psicólogo e psicanalista para ver. E uma líder de mulher. De mulher, e uma instruída da parte do Senhor. E eu vejo muito isso em você. Amém. Então é por isso que eu brinco muito, foi uma resistência, mas não é isso, não. É que eu sou muito inteligente. Eu entendo, e tem mulheres que estão chegando e olha assim, ela dá aquela olhadinha assim de lado, de baixo para cima, mas depois, quando ela se aproxima, ela fala, nossa, como, né, você tem uma direção. Teve mulheres que já me perguntou, você é casada? Você foi casada? Eu falei, não, eu nunca fui casada, não tenho filhos. Aí ela falou, porque você nos dá uma direção tão de Deus. E é o próprio Deus que coloca essa direção. Conforme a pessoa vai falando, o Senhor vai ministrando. Fala isso, fala isso. E não é de mim, é do Espírito Santo. É o Senhor, é o lugar. É a legalidade que eu dei para o Senhor me usar. Como solteira, como mulher disponível para a obra do Senhor. E a maioria das mulheres também hoje, elas se vitimizam tanto, né? A maioria das mulheres hoje, elas se vitimizam tanto que eu acredito que isso atrapalha o processo dela de crescimento, né? Eu já fui vitimista. Sério? Deus não me ama, Deus não me faz. Sério, não parece. Já fui. Eu ficava zangada com Deus no meu quarto. Eu falava assim, eu vou ficar de mal do Senhor. Meu Deus. Porque eu era vitimista, porque eu orava, o Senhor não me dava. Eu orava, o Senhor não me dava. E graças a Deus o Senhor não me deu. Uau. Graças a Deus. E o Senhor falou assim, entra no lugar de filha. Uau. Entra no lugar de filha. E foi um processo dolorido, viu, irmãos? Foi um processo dolorido porque não era para eu estar aqui, mas o próprio Deus, Ele me direcionou nessa luta, nesse crescimento. Nós cristãos costumamos falar muito que nós estamos passando por um vale. No vale o Senhor passou comigo. No vale o Senhor segurou na minha mão e falou assim, eu vou te conduzir e te direcionar a ser melhor. Amém. E não adianta, não é bom ser vitimista. É bom você estar disponível. Mas você entende, Elisângela, que às vezes o Senhor permite que a gente tenha passado por algumas coisas igual você teve no lado de vitimista, né? E hoje você pode ajudar mulheres que estão nessa posição. Na verdade, o Senhor sempre está nos dando propriedade. Exatamente. Bagagem. Elisângela, depois que eu entendi isso, minha vida mudou. Amém. E vindo acontecer isso de ruim, levanta minha irmã e vai, porque lá na frente você vai ajudar outras pessoas com a mesma coisa. E como que você vai ajudar alguém se você está aqui só chorando? Exatamente. E chegou, e isso é tão incrível que tudo
o Senhor falou assim, pega tudo que eu tô te dando, tudo que você tá passando, coloca numa mala que na hora certa você vai usar. Uma mala espiritual o Senhor me deu. E esses dias chegou uma pessoa e falou assim, olhou dentro dos meus olhos e falou assim, como você consegue passar por tudo isso e não enxergar tudo isso? Eu falei, não, eu tô enxergando. Só que eu olho para a cruz. Uau. Eu olho para a cruz porque meu alvo é Cristo. Eu não vou olhar nem para a esquerda nem para a direita. Se estão falando, se estão criticando, se querem parar, eu estou caminhando. Eu descobri que quando a gente descobre que tá dando certo é quando tem alguém criticando. Exatamente. Quando tem alguém ali te tentando impedir a tua chegada, e você vai correndo, vai nadando, e a pessoa puxa no seu pé com palavras palavras negativas, com palavras tentando destruir aquilo que você construiu. Uau. E aí o Senhor vai e te impulsiona aí para frente. Porque eu quero falar para todos os líderes, para todas as líderes, vai haver ataque sempre, porque nós estamos à frente de uma guerra. Uau. E o segredo é olhar para a cruz. O segredo é olhar para o alvo que é Cristo. A cruz, quando vier situações adversas, olhe para a cruz, que é lá que está o nosso socorro. Uau, uau. E isso, a gente falando de guerra, né? Daniel, quando ele pediu algo para o Senhor deu na hora, mas ele só recebeu depois de 21 dias. O céu de bronze foi fechado. E às vezes as mulheres pedem hoje e aí o trem não chega. Aí elas pedem ajuda, vou dar uma ajuda para Deus. Vou entrar aqui no site de relacionamento, vou pegar esse aqui que está disponível, vou casar e vou viver uma vida totalmente fora dos princípios de Deus. Porque o Senhor tem o quê? O Senhor tem oásis, mas nós estamos querendo buscar desertos. Uau. O Senhor tem um navio, aquele MSCI, isso. de uma crocheira, né? Um navio que você faz passeios aí, dias em alto mar. Aí você tá querendo o quê? O barquinho que tá lá do lado. Aquela canoinha furada. Qualquer tempestade leva. Qualquer folha seca o vento leva. E o Senhor quer te dar raízes. Meu Deus. O Senhor quer te frutificar. O Senhor quer te dar raízes fortes. Vá para o navio, que é lá que o Senhor quer você. Ele não quer no barquinho furado. Uau, uau. Estou dizendo, você quer ser um bate-papo assim, abençoadíssimo. Tomou uma proporção aqui, né? Sim, não, eu ficaria com ela aqui até amanhã. Que eu te ligo, a gente tem uns bate-papo assim de horas e horas, eu tenho que desligar na minha cara. Eita, mentira. Mas, olha, Deus continue te abençoando. Amém. E eu olhando você falando aqui, Elisângela, eu vejo que você vai em vários e vários podcasts. Eu vejo o Senhor te usando ainda mais. E eu profetizo o crescimento do Pod da Vivi, porque eu vejo. Amém. E eu quero te agradecer porque você tem acreditado nesse ministério de mulheres. Você tem me honrado muito. Eu vou chorar. Você tem acreditado. Você me liga e fala, Elisângela, eu acredito em você. Eu acredito nesse ministério que o Senhor deu pra você. E você tem assim me honrado. Às vezes quando você liga, você não sabe, mas você tá me impulsionando num dia que não foi bom. Porque nós somos felizes em Cristo, mas haverá dias difíceis. O nosso papel como mulher aqui na Terra é levantar umas às outras. E as pessoas têm tido dificuldades, de verdade, Elisângela, de ser bênção na vida do outro. E para você ser bênção, você só precisa falar, profetizar algo. Eu não perco a oportunidade de ser bênção, de acreditar. Tá fazendo bolo, irmão, eu compro o bolo da irmã e dou para outra. Experimenta o bolo que a irmã tá fazendo. A irmã tá vendendo roupa, a irmã tá vendendo perfume. Gente, nós temos que ajudar umas às outras. Isso se chama plantio. E o nosso grito você pode até não colher hoje, mas os seus filhos colhem. Amém. Eu tenho pensado assim, sabe, Elisângela? Tem muita coisa que eu não vou colher. Tem planta que você tem fruta que você vai plantar, você não vai conseguir. A tâmara mesmo, né? Diz que é anos e anos. Você não consegue comê-la, mas seus filhos, seus netos, sim. Sim. Né? Então hoje que você seja uma planta frutífera na vida de outras mulheres, enraizada. Que você ligue para outras mulheres e seja boca de bênção na vida delas. E você foi. Quando eu falei, Elisângela, agora o podcast vai sair. Eu vejo Deus nesse trem, Elisângela. E independente, olha, você que está ouvindo esse bate-papo aqui, que você gostou, é muito importante
você deixa seu like, porque o YouTube entrega. Acredita! Não, e o YouTube entrega só quando a pessoa deixa o like. Então não seja... Quando eu entro no pódio da Vivi, o que eu faço? Dou like, comento e vou assistir. Isso. Porque eu já sei que vai ser bênção. Aí o que eu faço? Quando o podcast é muito bom, porque todos são bons, o que eu faço? Eu assisto, paro, falo. Aí eu vou meditar naquela parte que eu assisti. É interessante aí isso. Eu volto, tudo que é bom, eu gosto de assistir devagar. E assim, tá tendo uma proporção maravilhosa. E eu creio que essa logo vai longe. Amém, amém. Eu creio. Não por soberba, sabe? Eles não Porque juntas nós somos mais fortes. O Senhor, ele tem colocado no meu coração, Viviane. Agora mesmo vocês estão vendo que eu tô aqui com o bebê o tempo todo, que hoje eu tô aqui sozinha com a Lulu. E a Elisângela... Mas vai acontecer. Mas eu tenho entendido que eu não posso, Elisângela, colocar mais obstáculos Não pode. e dificuldades para o que o Senhor quer para mim. Então, você que é mãe, que está em casa hoje, que tem filho pequeno, não pare de fazer o seu propósito com Deus por causa dos seus seu filhos. tempo e faz o seu Porque bolo. eles vão crescer, tá, Elisângela? Vão crescer e vão tomar o seu destino. Sim. E isso é o quê? É o ciclo. Eles têm que tomar conta da vida dele. E A você árvore, né? A árvore da vida genealógica é assim. É assim, olha aqui o frutinho dela. Sim. Daqui uns dias tá correndo. Ele já não para mais quieto. Não para. Cansou. Ele não quer sentar. Ele não quer sentar. Então é assim, olha, Deus abençoe mesmo. Amém. Abençoe a sua Foi vida. bênção. Foi bênção. Foi um bate-papo assim. E eu espero que você em casa também tenha recebido. Como eu falo aqui, que a primeira pessoa a receber sou eu, e eu fiquei Amém. muito tranquila aqui desse bate-papo com você, me senti em casa mesmo. Eu me senti em casa mais E ainda. que você em casa tenha recebido também. E Amém. passa para outras mulheres Amém. esses vídeos e comenta, né, Elisângela? Amém. E Deus abençoe a sua vida. Amém. Eu quero te Muito agradecer obrigada. mais uma vez e dizer para as mulheres solteiras: não paralise o teu ministério. Uau. Não paralise, continua. Seja disponível para a obra do Senhor na igreja. A igreja do Senhor está precisando de obreiros de valor, obreiras de valor. Ah, eu não vou fazer porque eu sou solteira. Para com isso. E as casadas? O que E as você fala pras casadas se posiciona também, organiza o seu tempo e sirva ao Senhor. Mas primeiro cuide da tua casa. Uau. Isso aí. Para servir o Senhor com excelência. Uau. Porque o Senhor já deu um ministério, que é a casa, o marido, os filhos. Esse é o primeiro ministério da família. E continue, né, prosseguindo, seguindo ao Senhor e conseguindo tempo para servir o Senhor. Até porque o alvo aqui na terra é o céu. É o céu e Jesus está voltando. Isso. Jesus está voltando. Estejamos preparadas para esse tempo. Amém? Amém. Então, Deus abençoe. Deixe seu like. Se você que não segue o canal, já segue o canal. Envia aí para 7 pessoas. Vamos fazer assim, envia para 7 mulheres que você conhece. 7 mulheres que precisam ser alcançadas. Isso mesmo. Faz Então, igual eu. Mandei pro Brasil, mandei para minhas amigas. Segue e manda outra seguir. isso aí. Seja, não só encha, transborde. Amém, é Né, verdade. gente? Senão você vai ficar espiritualmente, você vai ficar obesa. Aí você tem que transbordar. Amém? Então, Deus abençoe. Deus Tchau, tchau. abençoe.